mais uma vez aqui com os irmãos nesta manhã, domingo, dia do Senhor, para adorar ao nosso Deus, para louvar ao nosso Deus, como deve fazê-lo assim o seu povo, no dia que Ele mesmo selecionou para este propósito. Eu quero dar continuidade àquilo que temos compartilhado, que é o texto de Deuteronômio. Eu já tenho compartilhado com os irmãos uma porção do texto de Deuteronômio, que é o texto que nós temos lido sequencialmente lá na igreja. E na oportunidade passada que eu estive aqui, eu pude lhes falar a respeito do capítulo 1, apenas o capítulo 1. E agora nós vamos pular todo o restante do livro de Deuteronômio. Domingo passado, lá na igreja, eu falei no capítulo 29, mas hoje eu pretendo falar aqui com os irmãos no capítulo 30 de Deuteronômio, apenas do verso 1 ao verso 10. Deuteronômio, capítulo 30, do verso 1 ao verso 10. Vamos ler essa porção das Escrituras e, em seguida, orar e meditar um pouco a respeito deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença e com a Tua palavra, ó Deus, sendo lida e para ser compartilhada, ó Deus, com o Teu povo. Que Tu possas, ó Deus, nos dirigir para compreender o que Tu mesmo pretendestes revelar e falar ao Teu povo de todas as épocas, através deste registro que Tu inspirastes e fizestes preservar até os nossos dias. Abre, Senhor, os nossos olhos e também fala conosco, ó Deus, nesta manhã. É o que nós te suplicamos, para o nosso próprio bem e para o louvor e honra e glória do Teu nome.
e o fazemos em nome de Jesus. Amém. A última porção das Escrituras que o presbítero Tiago leu fala exatamente sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é, de uma certa forma, uma ilustração ou um exemplo já apresentado por Jesus no Novo Testamento a respeito desta porção das Escrituras que nós estamos lendo agora pela manhã. Deuteronômio, capítulo 30, do verso 1 ao verso 10. Na parábola do filho pródigo, Jesus está falando a respeito, aplicando essa realidade ao indivíduo, a uma pessoa. Aqui em Deuteronômio, o Senhor está falando para um povo, para uma nação, mas não deixa de ser a mesma verdade, a mesma realidade. E neste contexto de Deuteronômio, nós precisamos retornar um pouco e recapitular para que a gente possa então entender o texto de Deuteronômio, que é o propósito nesta manhã, ainda que ele já tenha sido devidamente esclarecido com a parábola do filho pródigo. Mas nós precisamos lembrar que Deuteronômio, Moisés está falando da parte de Deus para uma geração nova, aquela geração que tinha ou nascido no deserto durante a peregrinação dos 40 anos, ou que tinha menos de 20 anos quando saíram do Egito. Então, Deus está ali renovando a sua aliança com aquele povo, e Moisés está falando para este povo que já estão à beira da terra prometida, já bem próximo à terra prometida. Mas Moisés já está com seus 120 anos e está fazendo o seu discurso final para aquela geração. Presume-se que todos os discursos que nós encontramos aqui em Deuteronômio, alguns estudiosos dizem que se passou ali cerca de 2 meses apenas para a composição deste livro. Então, tudo que Moisés registrou nesse livro, todos os 4 discursos que Moisés fez aqui, foi apenas num período curto de 2 meses. E Moisés, sabendo que está prestes a deixar aquele povo seguir com Josué para a terra prometida e ele ser levado, então, não para aquela terra prometida, terrena, Canaã, mas ele está para ser levado para Canaã celestial, levado pelo Senhor. E ele há de confiar aquele povo nas mãos de Josué para que Josué os leve até a terra prometida para a conquista. Então o Senhor está utilizando essa circunstância que Moisés está vivendo, a urgência daquele momento que ele está vivendo, suas últimas palavras para aquele povo, para aquela geração, e nisso a gente vê como parece que Moisés está com o coração explodindo. O coração de Moisés está o tempo todo clamando, suplicando, fazendo com que aquele povo atentasse e percebesse as suas palavras, que eles tivessem olhos e ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor estava dizendo através dele próprio, de Moisés. E é nesse caminhar dos discursos de Moisés para aquela geração que nós encontramos esse contexto geral do livro de Deuteronômio. Mas nós precisamos chegar no capítulo que nós queremos. Então nós precisamos deixar esses 3 discursos iniciais de Moisés, que ele falou. Quando chega no capítulo 29, Moisés então passa ao seu último discurso. No capítulo 29, que nós não lemos aqui, Moisés inicia o último discurso dele para aquela geração, para aquele povo. E este capítulo 29, como eu disse, eu falei lá na igreja. Então, é possível, através do YouTube, assistir também o que foi falado ali na igreja. Pensei em falar neste capítulo para os irmãos, mas achei que seria melhor partir para o capítulo 30, fazendo apenas essa contextualização, trazendo o capítulo 29, porque faz parte do discurso de Moisés. Então, nós encontramos aqui essa realidade de Moisés com 120 anos, fazendo o seu último discurso, o 4º discurso, para uma geração que havia nascido no deserto ou que tinha até 20 anos quando partiu de Jerusalém.
E Moisés, então, inicia no capítulo 29, no verso 1, ele diz: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então, o que Moisés está fazendo nesse último discurso é fazer aquela convocação para o povo que o Senhor mesmo havia determinado para que ele fizesse sobre a aliança que Deus estaria renovando com aquela nova geração. A mesma aliança, o mesmo pacto que ele havia feito com a geração passada, na entrega da lei, ele estava agora renovando para aquela nova geração que estava diante dele. Isso nós encontramos no versículo 1. A partir do verso 2, Moisés então relembra o povo sobre a fidelidade de Deus. E ele fala do verso 29 ao verso 26, isso no capítulo 29. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tende visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito. E então ele fala sobre essa situação que era do conhecimento deles, pois eles haviam recebido toda essa informação, mesmo eles não tendo vivido sobre o êxodo, sobre a realidade da libertação, mas eles tinham conhecimento, eles sabiam exatamente o que tinha acontecido ali, com os seus pais. Mas ele acrescenta mais adiante, ele diz ainda também, no versículo 7 do capítulo 29, sobre uma realidade que aquela geração havia vivido. Ele diz: quando viestes a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos. Então Moisés está fazendo com que eles se lembrem e recordem o que Deus havia feito com seus pais, mas também está dizendo para eles: vocês se lembram agora o que acabou de acontecer conosco, com vocês. Vocês foram à peleja com o rei de Hesbom e o rei de Bazã, e lá o Senhor os entregou nas suas mãos, e vocês foram vitoriosos, porque o Senhor havia prometido isso para vocês. Então Moisés está apelando para que eles recordem sobre essas realidades, de que Deus havia libertado o seu povo e que Deus estava dando a eles a vitória e a conquista para chegarem à terra prometida, que Deus havia feito a Abrão, a Isaque, a Jacó e a sua descendência. Dos versos 10 a 15, ainda do capítulo 29, Deus fala ao povo como um todo. Ali ele diz que é para vós, para os vossos filhos, para o estrangeiro, para o tirador de água, para o cortador de lenha, para os príncipes, para todo o povo e até para o estrangeiro que estava diante deles naquele momento. Deus está dizendo que é convosco a aliança que eu faço hoje, aqui e agora. Deus diz através de Moisés, para que este povo todo, é para este povo a aliança que eu estou renovando com vocês. Não apenas para aquela geração, mas sabendo que é para toda aquela geração, do maior ao menor, do mais idoso ao mais novo, de homens e mulheres, como também dos mais simples, os tiradores de água e cortadores de lenhas, aos príncipes de cada povo, de cada cabeça ali da nação de Israel, como também até para o estrangeiro que estivesse vivendo como um israelita, como o povo do Senhor. Aqueles que eram o que nós mais tarde conhecemos como prosélitos do judaísmo. Então, Deus está dizendo que é para todos vocês que hoje aqui estão perante o Senhor. No capítulo 29, Deus está falando isso. A partir do verso 16 do capítulo 29, então, o Senhor faz a sua advertência solene através de Moisés, falando a eles sobre o perigo da idolatria, que certamente lhes acometeria. A idolatria seria uma realidade no coração daquele povo, e Moisés está profetizando isso, mas está dizendo para eles: olha, o Senhor não perdoa a iniquidade, não perdoa o pecado, e Ele é um Deus, como nós chamamos, como nós dizemos, ciumento, no sentido de que Ele quer o seu povo para si. Ele não quer que o seu povo seja servo
e siga a deuses falsos e a deuses que não, como o texto diz, aos quais eu não vos indiquei, eu não os recomendei. O Senhor chama para si, como um pai, que Ele quer que aquele povo seja seu, seja obediente a Ele, viva em alegria e em comunhão com Ele, ao invés de sair para seguir outros deuses, a exemplo dos povos que estão às suas voltas. E então, nesse contexto geral, chega ao versículo 29 do capítulo 29, aonde Deus chama a atenção para a realidade de que Ele estava revelando coisas e que o povo de Israel deveria não se desviar em querer saber aquilo que não havia sido revelado, mas que eles deveriam cuidar, zelar e se empenhar e se esforçar para conhecer as coisas que o Senhor havia revelado. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, com isso, Moisés está dizendo para aquela geração, assim como eu estou trazendo para vocês a realidade daquilo que eu fiz no passado, vocês têm agora a obrigação de compartilhar isso com os filhos de vocês e com todas as gerações, porque isso é o que eu revelei, isso é o que eu quero que o meu povo saiba, isso é o que eu quero que o meu povo conheça. E esse povo precisa, ao invés de se perder em vãs especulações, em coisas tolas, eu quero que eles saibam isso que eu revelei, isso que está revelado para aquele povo ali, aquilo que estava entre Gênesis e Deuteronômio. Para nós hoje, está de Gênesis a Apocalipse. O Senhor revelou a sua vontade e não nos cabe ficar especulando sobre aquilo que Ele não revelou, mas Ele nos exorta a que nós conheçamos, busquemos conhecer cada vez mais tudo aquilo que Ele revelou. O que Ele revelou na sua palavra é para nós e é para os nossos filhos, assim como foi aquele ensinamento, capítulo 29, verso 29, para aquele povo e para aquela geração. Então, assim é que nós chegamos aqui no capítulo 30. A partir desse momento, nós entendemos que Moisés, no capítulo 30, verso 1, Moisés inicia dizendo assim: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição. O que ele está querendo dizer com isso? É um momento em que Moisés está profeticamente, Deus revelou para ele não resume, ele não expande aqui, perdão, ele fala apenas dessa forma resumida, mas ele está dizendo que aquele povo iria pecar contra o Senhor, haveria de seguir a outros deuses, e eles seriam levados cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. E isso é o que está acontecendo. Moisés está dizendo para eles, quando todas estas coisas vos acontecer, que coisas? As bênçãos que vocês vão vivenciar agora, que será entrar na terra prometida, mas também as maldições que virão sobre vocês por conta da idolatria. Vocês serão levados cativos. Vocês que vieram cativos do Egito, separados, guardados por mim aqui nessa nova terra, vocês vão me desobedecer. E virá sobre vocês a maldição que o Senhor está dizendo. Eu costumo utilizar a expressão, em cada uma dessas realidades são promessas de Deus. Seja uma promessa de bênção, seja uma promessa de maldição. É Deus prometendo e Deus vai cumprir. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel a si mesmo. E se Ele diz que isso daqui, com isto eu vou lhe abençoar e com isto daqui eu vou lhe amaldiçoar, você não tem direito de especular, como no capítulo 29, algumas pessoas iriam dizer, não, paz, não tem nenhum problema, nós poderemos viver em pecado, nós poderemos fazer o que nós quisermos, porque tudo bem, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é bondoso, mas Deus está os advertindo claramente, dizendo, isto eu estou revelando para vocês, se vocês fizerem assim, vocês serão punidos, virá sobre vocês a maldição. Ninguém console o seu coração achando que viver de maneira errada e equivocada para com o Senhor, receberá do Senhor a bênção. Não.
o Senhor há de cumprir com as suas promessas, sejam elas bondosas para conosco, sejam elas de maldição para a disciplina do seu povo e para a condenação daqueles que não se arrependem. Então é neste contexto que Moisés está dizendo: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre vocês, as bênçãos e as maldições. Então ele está falando para aquela geração de coisas futuras a eles. Na realidade, ele está proclamando essa verdade para gerações que ainda haveriam de vir, que iriam se desviar do Senhor. Mas Moisés está dizendo para eles: vocês devem conhecer isso, vocês devem saber isso e devem ensinar isso para as gerações futuras de vocês, porque isso é o que vai acontecer. Eles se desviarão, mas não será para sempre. Esse desvio não será para sempre. Então, ainda no capítulo 30, no verso 1, o Senhor diz assim: se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Primeiro nós encontramos aqui que é o próprio Senhor quem os está lançando para outras terras, para o cativeiro de Babilônia. É o Senhor disciplinando o seu povo. Na história, nós muitas vezes não conseguimos entender por que determinadas tribulações, por que determinadas dificuldades, mas o Senhor aqui está deixando claro que era Ele mesmo quem havia levado o seu povo de volta para o cativeiro, para a disciplina dele. Mas ele diz: se te recordares, a semelhança do filho pródigo, na parábola que nós vemos, se lá onde vocês estiverem, se vocês se recordarem daquilo que lhes foi ensinado, e aqui há essa advertência para nós, para que nós ensinemos também para os nossos filhos sobre todas essas verdades. Se eles não tivessem ensinado isso para os seus filhos, eles não saberiam que eles teriam a necessidade de se recordar daquilo que lhes havia sido ensinado. Seria um ensino novo, seria uma nova revelação, mas não é na realidade um momento em que eles teriam a necessidade de se recordar, atentar para aquilo que eles estavam vivendo. Então era necessário que houvesse esse compartilhar da fé objetiva das Escrituras, daquilo que Moisés estava dizendo, daquilo que Deus havia dito. E então Moisés prossegue dizendo, no verso 2, e tornares ao Senhor teu Deus. Não é apenas recordar, assim como no filho pródigo, não é apenas saber que na casa de meu pai os meus trabalhadores estão comendo, estão com fartura e eu estou aqui comendo as alfarrobas dos porcos, mas é necessário recordar disso e é necessário a ação. Não apenas o recordar, mas a necessidade de retornar ao Senhor. Aqui eu faço uma observação apenas para a gente poder ter em mente como Deus está falando, como o Deus do pacto e falando para o povo do pacto a quem ele queria abençoar. O Senhor fala aqui 14 vezes, apenas nesses 10 versos. Se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar o Moisés registrando aqui inspiradamente, diz: ao Senhor, se retornares ao Senhor, o Senhor teu Deus fará isso, o Senhor fará aquilo, o Senhor, o tempo inteiro. São 14 vezes, em 10 versos, Moisés está falando, o Senhor. E dessas 14 vezes que ele diz isso, ele qualifica ainda, não apenas como o Senhor da aliança, mas ele ainda qualifica como o Senhor da aliança, que é o teu Deus. De 10 versículos, 12 vezes Moisés testifica que é o Senhor, teu Deus, Deus desse povo. Então, Moisés está deixando claro, está querendo mostrar para aquele povo que a promessa é uma promessa de um Deus de um pacto que está fazendo a sua promessa e que está falando para o seu povo, para o povo do pacto. No caso aqui, ele está falando no hebraico, né? Jeová Elohim, como a gente
ouve algumas vezes. Então ele utiliza essas duas expressões que dizem respeito a Deus e que falam como ele, o grande eu sou, mas que também aponta para ele como aquele que é a pluralidade, aquele que enfatiza que é a trindade e que é o Deus que tem toda a autoridade neste contexto de Jeová Elohim. Então, a partir do verso 2, prosseguindo no verso 2, fechando esse parênteses sobre quem é que está falando com eles, quem é que está fazendo esta promessa e para quem está sendo feita esta promessa. Ele diz, não apenas ouvir e atender, ou seja, não apenas lembrar e fazer alguma coisa, melhor dizendo, né, que foi aquilo que eu mencionei ainda há pouco. Não apenas lembrar, recordar das coisas que vocês ouviram, mas tomar uma atitude, te voltares para o Deus. E ele prossegue ainda, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então Moisés está deixando claro que o Senhor está falando para aquele povo que, ao se lembrar, atentar para a voz do Senhor e dar ouvido segundo tudo aquilo que eles estavam ouvindo. A necessidade deles atentarem para isso. E aí, então, no verso 3, vem uma expressão doce, sublime, graciosa. Diz então o Senhor, no verso 3, verso 30, verso 3, então o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte. Se vocês fizerem isso, se vocês recordarem, se vocês tornarem o Senhor, e se vocês derem atenção a tudo que eu tenho falado para vocês, diz o Senhor, então eu mudarei a sorte de vocês. Lembremos que ele está se falando, está ensinando isso para aquela geração, mas para uma realidade futura, quando eles estivessem no cativeiro babilônico, quando eles estivessem lá cativos. Então, ele está ensinando isso para uma geração futura, que então o Senhor daria ouvidos, o Senhor atentaria para aquele povo. E o que ele faria? Ele mudaria a sorte do seu povo. Ele faria o seu povo voltar do cativeiro. Ele os restauraria, tiraria daquela situação. E ele diz ainda, olha, independe de onde quer que vocês estejam. Ele está se referindo a uma geração que estava cativa na Babilônia, futura para aquela geração, passada para nós. Mas ele está dizendo, onde quer que vocês estejam, de todos os povos, dentre todas as nações, onde quer que vocês estejam, se vocês lembrarem e atentarem para mim, atentarem para a minha voz, eu mudarei a sorte de vocês e vos trarei de novo para mim, para ser o meu povo. Trazendo novamente à nossa mente que o que ele está falando ali, ele está dizendo para um povo que ele mesmo havia mandado para o cativeiro. Ele mesmo havia disciplinado aquele povo daquela maneira. Eles estavam passando pelo que estavam passando porque haviam cometido idolatria, abandonado o Senhor. E por conta disso eles estavam sob a disciplina do Senhor. Neste contexto aqui, diferente do filho pródigo, que o filho pródigo, de certa forma, tomou a decisão de não mais permanecer, mas que não é muito diferente. Eles tomaram a decisão de não mais ser povo do Senhor, e com isso eles sofreram as consequências dessa escolha, resolvendo seguir a outros deuses. Mas Deus está dizendo para eles, de onde quer que vocês estejam, de lá eu ouvirei o clamor de vocês, ouvirei a voz de vocês. No Salmo 139, conhecido nosso, Deus diz, o salmista diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor está dizendo para eles, está lembrando para eles isso, olha, eu sou o Senhor, Deus único e verdadeiro. E onde quer que vocês estejam, não é preciso que vocês estejam aqui em Jerusalém, neste local, mas lá onde vocês estiverem, eu estarei atento ao clamor de vocês. E a promessa de Deus, então, para eles,
vem a partir do verso, do verso 7 ao verso 12, ele está enfatizando no Salmo 139, né, falando sobre isso, onde quer que eles estejam. E aí nós encontramos então também, já nos dias de Ciro, Esdras e Neemias falando sobre essa situação, sobre esse dia, que eles foram levados então e trazidos de volta. Historicamente, o futuro para aquela geração, para nós, o passado, nós entendemos que aquilo estava se cumprindo naqueles dias, nos dias de Ciro. E eles estavam então sendo trazidos novamente para Jerusalém. A primeira onda que ocorreu sob Zorobabel, em Esdras, capítulo 3, verso 2. A segunda onda em Esdras ainda, capítulo 7, verso 1, 7 e 8, de 7 a 8. E a terceira onda já sob Neemias. Então ali nós vamos encontrar Neemias 1, de 5 a 11, já é a terceira onda, onde Deus está fazendo com que o seu povo retorne da Babilônia para a terra prometida. Deus cumprindo com aquilo que eles, naquele momento, sob aquelas circunstâncias, retornando da graça do Senhor, atentando e retornando para o Senhor, Deus os está trazendo de volta para aquela terra, para a terra que ele havia prometido. E no verso 7, então, ele diz que, na realidade, ele não somente mudaria a sorte daquela geração, fazendo com que eles retornassem para a Jerusalém, para Canaã, que eles tinham recebido a promessa de ali retornar, mas ele está dizendo, e não apenas isso, mas aqueles que lhes fizeram mal, aqueles que foram ruins contra vocês, sobre eles eu derramarei do meu castigo. Sobre eles derramarei. Eu mudarei a sorte de vocês para o bem e mudarei a sorte deles, que eu utilizei para disciplinar vocês, mas pela maldade deles, eles que receberão agora a punição, eles que sofrerão a maldição, pelo mal que fizeram também ao meu povo. Então Deus está prometendo a eles também a sua justiça, derramar a sua ira sobre aqueles que lhes causaram males. E Deus então está falando sobre essa realidade de que Deus já deveria de mudar a sorte do seu povo e condenar aqueles que foram maus para com o seu povo. E então vem a promessa que Moisés fala da parte de Deus no versículo 9. Ele diz, o Senhor teu Deus te dará de abundância em toda a obra das tuas mãos, do fruto de teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem como exultou com os teus pais. Então, o que nós vemos que Deus está dizendo, eu vou mudar a sorte de vocês, vou trazer vocês de volta, mas ainda vou fazer mais. Eu vou abençoar vocês com a abundância, a semelhança do estado de Jó, que nós sabemos que Jó, pelo que passou, e depois ele recebeu em dobro do Senhor, tudo aquilo que ele tinha, o Senhor tinha tirado dele. Então, o Senhor está dizendo, eu vou abençoar vocês com a abundância de tudo, seja sobre as obras das mãos de vocês, seja sobre os filhos de vocês, seja sobre os animais de vocês, seja sobre as plantações. E Deus ainda promete mais, ainda diz assim, e eu serei, na realidade, vocês serão agradáveis a mim. Eu me agradarei de vocês. Uma promessa do Senhor para aquela geração que atentasse, lembrasse e retornasse para o Senhor. O Senhor está dizendo, eu vou abençoar vocês e vou me agradar novamente de vocês. Vocês serão agradáveis a mim. Mas no versículo 10, ele mais uma vez repete sob a condição. Qual seria a condição? Dar ouvidos à voz do Senhor. Seria a primeira condição. A segunda condição, não apenas dar ouvidos, mas guardar os mandamentos do Senhor. Terceira condição, se converterem de todo o coração para o Senhor. Essas seriam as três condições que Deus estabelece para aquela geração, para aquele povo. Capítulo 30, verso 10. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei,
se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Com certeza, eles sabiam que isso seria impossível para eles. Essa é uma realidade do coração caído, daquele que, após a queda, todo aquele que após a queda nasceu. Impossível se converter de todo o coração, amar ao Senhor, ser obediente, perfeito aos mandamentos do Senhor. Mas o que nós encontramos aqui é que, na realidade, Deus está dizendo, olhem para o coração de vocês, atentem para a realidade do coração de vocês. Se acontecer isto, eu vou me agradar novamente de vocês. Mas é impossível. É necessário que eles tenham olhos para ver aquilo que há de realidade dentro do seu coração, seu pecado. E então eles buscassem não apenas agora o mediador Moisés, mas o mediador prometido, desde Gênesis, aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente, aquele que seria o representante dos homens perante o Senhor, não apenas para revelar a vontade do Senhor, mas para cumprir a parte dos homens perante o Senhor. Aquele que de fato seria o agrado real do coração de Deus, aquele que de fato representaria a humanidade diante de Deus, seria Cristo Jesus, o Senhor. E o fim da lei é exatamente esse, sempre nos apontar para Cristo. Olhar para o nosso coração, saber que nós não temos condições de atender isso. É-nos impossível fazer assim. E por isso nós necessitamos de alguém que de fato seja o nosso segundo Adão, que cumpre todas essas condições diante do Senhor e que só pode ser Jesus, só pode ser o nosso Senhor. E Deus promete também, ali sob aquela condição, no capítulo 30, no verso 6, ele deixa claro que essa obra é na realidade do próprio Senhor, essa obra temporária no coração do homem dentro dessa condição de caído, porque o Senhor teu Deus é quem circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Somente o Senhor pode garantir isso no coração daquela geração. Somente o Senhor poderia fazer com que aquele coração de pedra fosse transformado em coração de carne. Somente o Senhor poderia circuncidar não apenas o prepúcio daquele povo com quem ele tinha o pacto, mas circuncidar o coração, o próprio coração daquele povo, para que eles amassem ao Senhor, desejassem servi-lo de todo o coração e, sabendo que não eram capazes disso, se humilhar perante o Senhor e suplicar por aquele que de fato nos representa, os representaria diante de Deus, o descendente da mulher, aquele que viria para cumprir o pacto da graça que nos é oferecido gratuitamente desde a queda. Costumamos muitas vezes interpretar errado, achar que no Antigo Testamento viviam sobre o pacto da lei e que apenas no Novo Testamento encontramos o pacto da graça. Mas o pacto da graça se fez logo após a queda. O pacto das obras era com Adão. Quando Adão caiu, a partir dali é o pacto da graça. Deus prometendo para si um povo, prometendo para si mesmo e para cada geração que vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. E eu vou fazer tudo por vocês. É Deus descendo, Deus salvando, Deus enviando seu Filho como segundo Adão para representar a humanidade. E o Senhor então circuncidaria o coração daquele povo. O Senhor lhes faria amar a Ele de todo o coração, de toda a alma, com o propósito de que assim eles poderiam viver debaixo das bênçãos do Senhor. A partir do verso 8, então,
Deus diz para ele que então darás ouvido e cumprirás. Em resumo, o que Deus está dizendo aqui é que, através de Moisés, é que ao povo da aliança em Moabe, aquela geração que ali estava, ele estava dizendo que, cumprida todas aquelas coisas, fossem as bênçãos que eles haviam de receber, fossem as maldições futuras das suas gerações, quando eles então se encontrassem dispersos em um novo cativeiro enviado por Deus devido à idolatria e desobediência do seu coração, desobediência do povo, se eles se recordassem, se eles tornassem, se eles dessem ouvidos e se eles se convertessem, Deus então mudaria a sua sorte, se compadeceria deles e ajuntaria de novo, introduziria-os de novo na terra prometida, os faria bem e os multiplicariam, circuncidaria o coração dele e da sua descendência e daria abundância e tornaria a exultar neste povo. Este é o resumo daquilo que nós encontramos aqui relatado nesses 10 versículos. É isso que Deus está dizendo para aquele povo. É isso que Deus está dizendo para aquela geração e para ser ensinado para as gerações futuras, dali para frente, porque essa realidade seria para gerações que ainda viriam. Mas era para ser do conhecimento, como ele disse no versículo 29 do capítulo 29. As coisas reveladas pertencem para nós e para os nossos filhos. De uma maneira geral, nós estamos certos de que este chamado de Deus para aquele povo, sob aquelas circunstâncias, é para aquele povo, sob aquelas circunstâncias, sem dúvida nenhuma, Mas também o é para todo homem no estado de pecado após a queda, como também para todo aquele que naquelas circunstâncias ou em outras circunstâncias se desviaram do caminho do Senhor. Deus está dizendo isso para aquele povo e Deus está dizendo para todo homem que se desvie dos seus caminhos. Paulo, falando aos primeiros Coríntios, em capítulo 10, verso 11, ele adverte, falando sobre a história de Israel, era um exemplo para nós mesmos. Ele diz, estas coisas lhe sobrevieram, falando até sobre a peregrinação, sobre a libertação. Ele diz, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então essa realidade não se limitava de maneira nenhuma àquela geração e àquele povo, mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falando aos coríntios, ele diz que aquelas coisas, tudo que aconteceu ali, e nós sabemos que aquilo tudo dali ilustra e mostra a realidade do coração, não apenas dos israelitas, mas é a realidade do nosso coração também. Mas o apóstolo Paulo diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E se o apóstolo Paulo está aplicando agora essa realidade para a igreja de Corinto, para a igreja do Novo Testamento, essa é uma realidade para nós hoje, que vivemos aqui, no caso, em 2025, no estado do Pará, no Brasil, de onde nós podemos clamar ao Senhor, e o Senhor pode ouvir, e o Senhor ouve. Portanto, algumas lições ou aplicações diretas para nós, concluindo aquilo que nós vimos nesse capítulo 30, do verso 1 ao verso 10. Primeiro, o pacto, as promessas e as ofertas de Deus são verdadeiros e são certas. Podemos confiar nisso. Nós vemos isso se cumprindo com aquele povo e, portanto, nós podemos olhar para o que foi revelado e dizer, como Moisés estava fazendo com eles. Vocês lembram do Egito? Vocês agora na guerra contra Og, também as vitórias que o Senhor deu, nós podemos olhar para trás e ver, Deus cumpriu com as suas promessas e Ele há de cumprir até o dia de hoje. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é um Deus fiel e Ele de fato há de cumprir. E as suas ofertas são verdadeiras, as suas promessas são verdadeiras e nós podemos crer e confiar nisso. Também
Como nós vimos agora há pouco já, Deus mesmo é o garantidor deste pacto, pois o povo jamais seria ou será capaz de cumprir sua parte do pacto. Cristo, somente Cristo é o nosso representante, como aquele que é capaz de cumprir tudo aquilo que nos é requerido, que é requerido ao homem após a queda. Somente ele, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, o Filho de Deus, Deus, homem, Deus encarnado, somente ele é quem pode garantir e dar segurança e certeza do cumprimento do seu pacto, porque nós, como homens, não podemos de maneira nenhuma cumprir isso. Mas também tem a pergunta: você já possui este coração novo que ele adverte no capítulo 6, no verso 6, perdão? O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração? O Senhor fará com que o teu coração seja circuncidado e que de fato tu ames ao Senhor? Essa é uma pergunta para cada geração, para cada um daqueles que ouvem essa mensagem e este ensino. Porque é para estes, e é com estes que Deus está fazendo e renovando o seu pacto também. Também Deus há de cumprir, como parte da sua fidelidade, as suas maldições que virão sobre os seus inimigos do seu povo ali, e há de cumprir também para com aqueles que, de alguma maneira, têm feito a sua igreja sofrer. Todos aqueles que fazem com que o povo do Senhor sofra, haverão de sofrer as consequências de não tratarem o povo do Senhor como o Senhor deseja que sejam tratados, como o povo de quem o Senhor se agrada. E Deus está fazendo essa aplicação, está ensinando para eles e dizendo: sobre essas maldições, elas na realidade virão sobre os inimigos da igreja, virão sobre os inimigos do meu povo. Mas o Senhor também se alegrará do seu novo povo, da igreja, agora no Novo Testamento. Assim como o Senhor se alegrará de nós, assim como o Senhor há de se alegrar de todos nós, daqueles que foram alcançados e tiveram seus corações mudados e tiveram seus corações circuncidados pela nova aliança, do novo e vivo caminho, depois do véu rasgado em Cristo Jesus. Sem dúvida também tudo isso foi verdade com Israel, tudo isso aconteceu com o retorno deles do exílio, como também foi verdade com a primeira vinda de Jesus para o seu povo, desde a nova aliança, como foi prometido, Hebreus capítulo 8, verso 8 a 13, e ele fala inclusive sobre: firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, e ele fala então, e ele aplica sobre tudo isso. Minha mão bateu aqui, perdão, meus irmãos. É um problema também. Mas, sem dúvida, o cumprimento perfeito, completo e cabal dessas promessas está no futuro, está no porvir. Quando os inimigos de Deus realmente, como Jesus disse, né, para uns ele disse: vinde benditos de meu Pai, Jesus falando sobre o seu retorno, sobre a segunda vinda. Entrai no gozo do meu Senhor. Mas a vós outros, a parte que vos cabe é o lago de fogo e enxofre. Ali onde já não haverá mais lágrimas, já não haverá mais nenhum tipo de problema, onde de fato tudo aquilo que Deus está falando aqui haverá de se cumprir de maneira perfeita e cabal na sua segunda vinda, quando ele então há de trazer o seu povo de fato com um coração totalmente convertido, com o seu povo com um coração totalmente obediente a ele, com o seu povo já de maneira nenhuma desejoso de fazer nada que lhe desagrade, com o coração circuncidado. Então,
na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, ali trazidos e ali levados, o seu povo, a sua igreja, ali haverão de viver para sempre, tendo ouvido do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno do teu Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 11, também nos adverte: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus está prometendo e está dizendo: onde quer que você esteja, sob estas condições, vinde, cuide. Se você hoje está aqui, mas está vivendo distante do Senhor, o Senhor está chamando você e está dizendo: é com você que eu estou dizendo, venha, clame, lembre, volte, retorne para mim, e eu vou me agradar de você. E eu circuncidarei o teu coração e te darei um novo nome também, que lhe garantirá esse novo estado, o estado futuro, na Nova Jerusalém. Já não mais nesta Canaã terrestre. Apocalipse capítulo 21, verso 3 diz: então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa promessa é uma promessa escatológica, como eu digo. Essa é uma promessa futura. Aquilo que aconteceu, tudo serve para exemplos nossos e, na realidade, possui um propósito de apontar também nas suas aplicações futuras. E no capítulo 21, verso 7 de Apocalipse, diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, diz o Senhor. Essa promessa é uma promessa escatológica futura, quando aquela que o nosso coração, de fato, já circuncidado, mas ainda pecaminoso, aguarda, aonde de fato já poderemos agradar ao Senhor, ser agradáveis ao Senhor, porque o Senhor mesmo há de retirar de nós tudo aquilo que lhe desagrada. O Senhor há de nos fazer seu povo e nos receber de fato de volta para a sua casa, para o seu lar, aquele que Ele preparou para todos aqueles que o amam, para aquele que Ele mesmo desde a eternidade chamou para si. Que Deus tenha misericórdia de nós, e se algum dia algum de nós se desviar, possamos lembrar disso, possamos lembrar da promessa do Senhor, e como filho pródigo possamos perceber que o Senhor de fato tem nos prometido grandes coisas, e que se nós o abandonamos, nós vamos sofrer as consequências, mas o Senhor está disposto, o Senhor tem o seu coração disposto a nos ouvir e a se alegrar com o nosso retorno para a casa dele, a nos receber com alegria, como ele fez com o filho pródigo na parábola. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez, e então eu devolvo a palavra ao presbítero Tiago. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos a Tua palavra revelada, a Tua palavra para nos ensinar a respeito das coisas que Tu mesmo queres nos ensinar. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de especulações vãs, que o Senhor nos livre de ficarmos negligenciando também o conhecer a Tua palavra, mas que o Senhor nos faça desejar cada vez mais conhecer, cada vez mais buscar compreender aquilo que Tu tens revelado para nós. E que essas verdades, ó Deus, aplicadas e utilizadas pelo Teu Espírito no nosso coração, possam servir para nós de advertências, para não nos desviarmos, para não seguirmos a outros deuses, a idolatria do nosso coração, ou a querermos
desejar para nós mesmos, prometendo-nos bênçãos, quando na realidade o Senhor nos adverte sobre as consequências ruins. Que o Senhor nos livre de querermos seguir por caminhos errados, caminhos que nos afastam do Senhor. Mas que, ó Deus, na Tua misericórdia e graça, se isso um dia vier a acontecer, que o Senhor também nos tem ensinado, nos tem dito, que o Senhor se alegra por cada um daqueles que retornam desse estado, retornam dessa situação. Todos nós, ó Deus, um dia caímos em Adão, todos nós um dia nos desviamos do Senhor, mas pela graça do Senhor em Cristo Jesus nós somos restaurados, nós somos resgatados e nós somos trazidos de volta, ó Deus, com os corações transformados, para fazer parte e sermos reconciliados como povo do Senhor. Mas não apenas isso, ó Deus, como filhos do Senhor, como herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, o nosso fiel cumpridor, aquele que de fato nos representa diante das demandas da lei, aquele que de fato tem o coração que é totalmente obediente a Ti, e aquele, ó Deus, que é quem de fato, nos representando, ó Deus, nos faz ser agradáveis a Ti. Ele, Senhor, a quem queremos a cada dia louvar, honrar, glorificar, sabendo, ó Deus, tudo que Ele fez, todo o preço que foi pago por nós em nosso lugar, para pagar a nossa culpa, para nos resgatar, para nos redimir, para nos fazer o Teu povo e Tu te fazeres o nosso Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de cada um daqueles que tem ouvido o Teu Evangelho e que o Senhor seja gracioso, ó Deus, com aqueles que também um dia se desviaram. Sê propício, ó Deus, a mim, sê propício a mim, pecador. É a nossa oração, ó Deus, que fazemos, em louvor, honra e glória do Teu nome e para o nosso próprio bem, em nome de Jesus. Amém.